Bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um dia na presença do Senhor, louvando, glorificando a Ele, sendo agradecido por tudo que Ele tem feito na nossa vida, porque até aqui Ele tem nos ajudado, graças a Deus. E hoje, terça-feira, dia 13 de janeiro, eu quero estar meditando com vocês aqui em Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Estamos aí na nossa leitura anual bíblica, né? E meditando nesta madrugada, Deus falava comigo nesse versículo, que diz assim: E creu ele no Senhor e contou isto por justiça. Amados, aqui nós estamos falando sobre Abrão, né? Que depois se tornara, Deus mudar o nome dele para Abraão, o qual tornou, né? Ele se consagrou, assim, pela fé, como nosso pai na fé, né? Através dele crer no Senhor, acreditar nas promessas do Senhor, ele teve uma história linda na palavra do Senhor, né? Que está escrita para nós na palavra do Senhor, e isto, né, consagrou ele como pai da nossa fé. Hoje nós temos Abraão, um exemplo, né, para que possamos crer e acreditar nas promessas do Senhor. Lá em Gênesis, capítulo 12, nós vemos quando Deus chama Abraão, né? O Senhor dizia a Abraão, disse o Senhor a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Abraão, ele saiu, ele acreditou nessa palavra do Senhor e ele saiu. E ele foi rumo, né, a uma terra que o Senhor falou que daria a ele, mas ele não sabia. E isso aí, amados, foi aquilo que consagrou ele como um homem de fé, né? E nesse versículo nós podemos aprender que esse homem, ele acreditou em Deus e nas suas promessas, né? Primeiro, como nós dissemos, saindo da sua terra, do meio da sua parentela, do seu conforto ali, né? Porque nós sabemos que Abraão já era um homem próspero e indo em direção a uma terra sem saber onde iria, mas creu na palavra que Deus tinha falado com ele. Louvado seja Deus. Esse homem, ele acreditou em uma promessa, né, que parecia, se nós olharmos, é loucura. Uma coisa que ele fez, saiu do conforto, do meio do seu parente, foi para um lugar que ele nem sabia para onde ia. Mas ele acreditou na palavra que Deus tinha falado com ele, que o Senhor, né, faria dele uma grande nação. E ainda mais ainda, ele acreditou em uma promessa que era aos olhos humanos impossível, de ser pai, apesar de sua idade avançada, e uma esposa estéril, né? Mas Abraão, ele creu, porque o Senhor falou que faria dele pai de uma grande nação, né? Então, amados, é isso que nós temos que ter na nossa vida, né? É acreditar, mesmo que seja impossível aos nossos olhos humanos, mas se Deus falou, se Deus prometeu, confia no Senhor, acredite no Senhor, né? Viva, né, na palavra do Senhor, né? Obedeça ao Senhor, embora sempre eu digo aqui que nós não somos perfeitos, nós somos cheios de falhas, incerteza na nossa vida, mas nós temos que acreditar que aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir na nossa vida. Lá em Hebreus, capítulo 11, o versículo 1, nós vemos aqui, quando a palavra do Senhor nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? É isso que nós temos que ter na nossa vida, essa fé que ela não se abala diante das circunstâncias que estamos vivendo, parecendo aos nossos olhos que não tem jeito, não tem saída. Muitas vezes nos encontramos, né,
em uma situação que nós olhamos na frente, vemos um paredão, olhamos dos lados, né, aquele paredão de impedimento, mas nós sabemos que Deus à nossa frente, nós podemos sim romper esse paredão, amados, esse paredão da falta de fé, da incerteza, do medo, né? Muitas vezes se tornando até tirando de nós as nossas forças. Mas nós temos que ir lá no fundo, nós temos que buscar essa força, buscar essa fé e continuar avante, porque nós sabemos que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Se foi Deus que prometeu, Deus vai cumprir, porque Deus não é, né, o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa, né, daquilo que Ele fala. Então, meus amados, vamos confiar no Senhor, vamos continuar acreditando nesse Deus que tudo pode. Ele te conhece, né? Desde o ventre da tua mãe, Ele já sabia quem você seria, Ele já tinha um propósito na tua vida. Você não foi, né? Você não nasceu por acaso, um erro, não. Você nasceu porque foi a vontade de Deus. E se foi a vontade de Deus, é porque Ele tem um propósito na tua vida. E se Ele tem um propósito, vai cumprir, em nome de Jesus. Vamos assim fazer a oração que Ele nos ensinou. E você, né, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, também deixa aí o seu joinha de participação, compartilhe com alguém, nos ajude a levar essa palavra de fé, essa palavra de esperança, essa palavra de saber que apesar de nós não estarmos vendo a solução, não estarmos vendo a cura para a enfermidade, mas saber que nós temos um Deus sim que pode fazer isso por nós, né? Louvado seja Deus. Oremos assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus.